Pessoal, a gente vai pegar aqui um finalzinho do depoimento do Bolsonaro ontem. E no finalzinho, quando ele fala sobre a retórica, essa palavrinha retórica dele está em praticamente todas as suas defesas, as suas respostas. Ele quer justificar todas as suas acusações, todas as suas insinuações e estímulo ao golpe de Estado a uma pretensa retórica dele. Ou seja, se for uma retórica, eu não sou punido. Olha só, vamos lá. Habilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou. Pessoal, dê uma olhada, por favor, dê uma olhada aí nessa imagem. Veja lá o senhor Anderson Torres lá atrás, o Augusto Heleno. Vejam essas pessoas que mandaram no Brasil nos últimos 4 anos até a vitória do governo Lula. Vejam essas pessoas como elas eram. Soberbas, autoritárias, mandavam no país, faziam o que queriam, mandavam e desmandavam, mandavam prender e mandavam soltar. Este cidadão aí que você está olhando aí na tela, o Bolsonaro, de quem eu realmente tive pena e às vezes tenho, porque é um senhor de 70 anos, comparável ao Hitler, mas pode ser quem for, a gente sente pena, sente misericórdia. Eles fizeram de tudo, pessoal, para se manter no poder, exatamente por esse motivo aí. Ó. Ele hoje, neste momento, ele está sentado no banco dos réus, como uma pessoa que está prestes a ser condenada, e ele está se justificando e se explicando para um juiz civil. Isso é histórico, pessoal, isso é histórico, isso não é qualquer coisa não. O nosso país é um país muito frágil, a nossa democracia é muito frágil. Para haver um golpe é muito fácil. E eles quase conseguiram, eles tentaram, mas não conseguiram, porque eram burros, eram incompetentes e porque tivemos pessoas fortes, firmes, que se mantiveram firmes e fiéis à democracia. Mas vamos lá. Ele disse que a reunião não deveria ter sido gravada. Quantas coisas nós não vamos ficar sem saber por reuniões que não foram gravadas? Esta reunião foi gravada, ele disse, alguém gravou, alguém grampeou. E o ministro pergunta, a reunião foi gravada ou grampeada? Ele disse, grampeada, ou seja, não era da vontade deles que a reunião tivesse sido gravada. Vamos ver só mais um pouquinho, pessoal. Do meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Senão eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado. Exatamente, pessoal. Se não fosse essa reunião gravada, ele não estaria no banco dos réus. Ele entende que foi sabotado, porque ele entende que alguém gravou a reunião, que ele não sabia, e eles se perderam pela boca. E ele diz sempre, foi a minha retórica. Então, meu amigo, olha, infelizmente não. Infelizmente para ele, para a família dele, para os amigos dele, mas felizmente para a democracia brasileira, ele será condenado. Está claro, cristalino isso aí. A não ser que ocorra algo fora do normal, algo de outro mundo. Mas se tudo ocorrer dentro das 4 linhas da justiça, ele será condenado. E aquele Anderson Torres lá atrás também, e Augusto Heleno, outro também. Infelizmente, um senhor de idade, que já deveria estar cuidando dos seus netos, vivendo assim, digamos, né, os últimos anos de sua vida, vai se meter com crimes contra a democracia. Vamos lá, vamos continuar. Depois, como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Eu gostaria de complementar aqui, sempre lembrando ao ex-presidente Bolsonaro que a resposta é livre, responde se quiser em virtude da possibilidade de direito ao silêncio. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas urnas, também há o incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, o incentivo à deslegitimação da Justiça Eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1 hora, 13 minutos e 59 segundos,
reunião onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso. Meus amigos, você vê o Bolsonaro sentado frente a frente com o Xandão, e o Xandão lendo isso aí para ele, é uma facada no peito. E ele vai dizer o quê? É uma retórica, me desculpem. Eu não quis acusar vocês não. E preste atenção que ele vai fazer assim. Se fosse outros 3 diferentes, eu falaria a mesma coisa, ministros. Ou seja, o seu gado, que eu chamo carinhosamente de fiel da seita bolsonarista, está sendo enganado desde sempre. Eles falam desses 3 ministros como ele falaria de qualquer outros ministros que fosse para eles ganharem as eleições. Continuemos. Isso aí, não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô, mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante disso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá numa comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na caneta. Olha só, você tem a impressão de que ele de fato não conhece nada das leis, ou ele ignora as leis, ou ele é muito mau caráter, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque ele não pode, como candidato, utilizar a estrutura do governo. Isso é claro e notório, isso é abuso de poder político. E ele quer passar por si. Não, eu não poderia fazer live no palácio porque não podia na casa dele, porque era do governo. Não podia mostrar coisas dele de campanha, por exemplo, questões lá da rainha. Ele queria mostrar o Lula lá no morro, como se o Lula tivesse algum acordo com o crime organizado. Não pode. É crime, é fake news. Isso não tem nenhuma comprovação que Lula tenha alguma ligação lá com o crime organizado. Ele também disse, em uma entrevista que ele fez, de que ele não podia usar um vídeo que o Lula defendia ladrão de celular. Um vídeo claramente manipulado e editado, fake, e ele queria utilizar isso aí para ganhar as eleições. Então, sigamos. Isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha.
Como já havia dito anteriormente em outro depoimento, né, no interrogatório não cabe contestação ao que diz o réu, mas é importante citar, e o senhor citou isso, que quando o senhor foi acusado de pedofilia, as imagens feitas e o diálogo, o Tribunal Superior Eleitoral imediatamente proibiu a utilização dessas imagens no debate que será realizado domingo à noite. E o TSE proibiu isso, sendo provocado domingo às 14h. Aqui vamos para um outro ponto, senhor presidente. A live do dia 29/7/2021 já foi assunto aqui no interrogatório de Anderson Gustavo Torres. Na live, da mesma forma, volta a questão de fraude às urnas, volta a questão da acusação ao TSE, e a partir disso, para eu não me tornar repetitivo, a partir disso surge uma questão, e eu acho que o senhor gostaria até de esclarecer, surge uma questão de um inquérito aberto por determinação da ministra Rosa para apurar fatos no TSE, e que o senhor sempre repetiu algo que não correspondia ao objeto do inquérito, como se aquele inquérito estivesse sendo escondido, porque aquilo mostraria fraude nas urnas eletrônicas. O inquérito, até a pedido da defesa do senhor e da defesa do réu Walter Souza Braga Neto, já está, inclusive, nos autos. Então, se o senhor quiser esclarecer esse ponto que surge na live, e a partir da live continua durante todo o segundo semestre de 2021 e durante todo o período de 2022 até as eleições. Sim, senhor. Na semana seguinte ao segundo turno de 2018, foi instalado um inquérito, 1361, para apurar inconsistências, fragilidade do sistema eleitoral. E o inquérito começou a voar, a andar bastante rápido. Numa das primeiras páginas, o diretor de TI do TSE, o José Janino, foi ouvido. E foi a primeira pergunta feita para ele sobre a atuação dos hackers lá dentro. E ele responde que eles tiveram de abril até o final do segundo turno dentro dos computadores do TSE. Obviamente, a entrada era por TRS outros, mas foi a resposta do diretor de TI, José Janino, que estiveram lá dentro. A segunda resposta que o Jorge Janino respondeu a um questionamento é que eles haviam capturado as senhas de um ministro, posso falar o nome dele? Por favor. Sérgio Banhos, e 5 diretores outros. Quer dizer, além do hack estar lá dentro, ele teve que sequestrar a senha de um ministro e 5 diretores. E a terceira pergunta, que foi respondida meses depois, não para o senhor José Janino, mas para o outro servidor. Mas lá atrás foi pedido ao senhor José Janino os logs, que podiam ser entregues no dia seguinte. Levou aproximadamente 9 meses, e a resposta foi que o log havia sido inadvertidamente apagado. Tanto tempo para responder isso. Isso tudo, senhor ministro, no meu entender, não entendo quase nada de informática, são medidas que estimulam o que poderia até ser fake news contra o sistema eleitoral brasileiro. Essas respostas sendo mais rápidas e precisas, como esse inquérito está aberto até hoje, poderia dirimir essas dúvidas. Esse inquérito 1361 está em aberto até hoje, está em São Paulo, e Vossa Excelência, eu acho que foi após aquela live minha, que era um inquérito ostensivo, Vossa Excelência classificou como confidencial. Então, aí ficou realmente uma preocupação grande da nossa parte. Não vou sugerir nada a quem quer que seja aqui, mas acredito que, dado o que vem acontecendo de reclamações por ocasião das eleições, para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico, e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas, absolutamente nada.
e a sua defesa vai poder esclarecer bem, porque já está juntado aos autos. Mas da live, acho que isso é o importante. Pois é, meus queridos, vamos dar uma paradinha aqui, a gente volta no próximo vídeo, trazendo sempre ele agora acanhado, né? Encurralado, no significado da palavra realmente, né? Encurralado, sentado no banco dos réus e sempre trazendo retóricas que eu acho interessante é que ele acha, por ele falar assim, não, é meu jeito de falar, é a minha forma, vocês me conhecem, eu sou assim, é a minha retórica, como se isso não fosse crime, não é? Então a gente vai voltar no próximo vídeo, perguntando a você o que você achou dessa resposta dele para essa pergunta do Xandão e o fato dele estar no banco dos réus. Se você é bolsonarista, o que você achou do seu chefe nesta sessão, nesta resposta? Do seu chefe, do seu ídolo, né, do seu santo, porque é o fiel da seita bolsonarista. Um abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, hein?